Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 21 de dezembro de 2024. Em Kursk, exército russo e coreano têm perdas insanas. Kursk virou prioridade, então eles estão atacando em desespero, mas parece que sem pensar muito e sem muita lógica. E também vamos falar sobre o teatro de operações, onde eu vou abordar também como que está a situação em Kuráquio, Pokrovsk e outros. Vídeo muito importante que vai dar uma geral sobre todo o teatro de operações na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E é importante ter você inscrito no canal, convido-o a se inscrever. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Fake news aqui não são permitidos. Somente a verdade pode entrar nesse canal. Muito obrigado. Os russos abriram 4 eixos de avanços lá em Kursk, que é Rússia, mas essa região que eles estão lutando é uma região ocupada pela Ucrânia. As forças norte-coreanas foram encarregadas de avançar pela floresta a noroeste de Kruglenkovki e ao longo das linhas de árvores a sudoeste da vila, utilizando uma vantagem numérica e na esperança de sobrepujar as posições ucranianas. Então, eles têm um número grande de soldados ainda para sacrificar lá pelo menos, né? Então, é uma vantagem, sem dúvida, dos coreanos. Enquanto isso, as unidades russas concentraram os esforços nas vilas de Novo-Ivanovka e a vila de Darino, pontos críticos para controlar todo o território e conectar as suas operações. E juntos esses ataques coordenados que eles planejaram visavam cercar as forças ucranianas. E esta operação tinha um objetivo claro: sobrepujar os defensores ucranianos, lançando ataques simultâneos de várias direções. No entanto, o terreno apresentava desafios significativos, muito agravado agora pela neve, que já está com camadas espessas em algumas áreas de neve. Então isso dificulta inclusive o deslocamento a pé, né? No entanto, essas dificuldades, né? As forças russas então foram forçadas a cruzar um rio ainda, pior ainda. O rio ainda não está congelado, tem rios que eles ficam congelados e você pode cruzar a pé, né? Eu já tive essa experiência de andar a pé em cima de um rio congelado. Mas com equipamentos pode ficar complicado, mas o rio lá não está congelado ainda. Em Novo-Ivanivka, eles tiveram que cruzar estradas abertas, né? Essas estradas abertas, quer dizer, elas de visibilidade de longe, podem ser identificados os movimentos. Então, os postos avançados ucranianos podem ver isso de longe. E aí, só que essas estradas foram minadas, né? Os ucranianos colocaram minas. E aí na mistura de neve e chuva, é difícil de identificar a mina, é mais difícil ainda. E a baixa visibilidade também limitou parcialmente, inclusive, os drones para os ucranianos, russos e ucranianos. Ela reduziu muito a visibilidade para ambos os lados nesse aspecto, né? E também reduz a precisão da vigilância, né? E como reduz a precisão da vigilância, a artilharia também não é tão precisa. Essas condições atrapalharam principalmente os norte-coreanos ainda mais, que não são da região, né? Atrapalharam os russos, mais ainda os norte-coreanos, aumentando a desorganização, deixando-os vulneráveis a contra-ataques. E para os russos, as forças acabaram sendo ainda menos bem-sucedidas do que os norte-coreanos. Perto de Darino, os russos tentaram explorar estradas locais e apoiar sua infantaria com veículos blindados, alguns veículos blindados que foram rapidamente alvejados pelos ucranianos, assim que o tempo melhorou. Então o tempo melhorou, a visibilidade melhorou, apesar do frio e da neve, parou de cair neve, mas o solo ainda com neve, os drones de vigilância e os postos avançados ucranianos identificaram e esses blindados foram alvejados e não puderam seguir em frente, tampouco seguir para trás, foram destruídos. Soldados russos então passaram a se dispersar nas linhas de árvores locais
perto de onde os blindados foram destruídos, onde eles podiam sair, mas foram avistados pelos operadores de drones e foram também seguidos por esses drones e foram aniquilados pelos drones ucranianos. O ataque russo o ataque russo a Nova Ivanovka foi ainda mais fortemente apoiado com tanques e veículos, ou seja, uma massa um pouco maior de tanques e veículos de transporte de pessoal, que são os blindados de transporte de pessoal. Avançaram rapidamente, tentando usar os cinturões de árvores locais como cobertura. No entanto, a sua suposição de que os ucranianos estavam desgastados por semanas de luta implacável não poderia estar mais longe da verdade. Quase todos os veículos foram destruídos por minas. Não chegaram a combater nem os drones, as minas nessa região de estrada e árvores na margem, eles foram destruídos, né, por minas. E os que não foram destruídos por minas, os drones completaram o trabalho. E o desempenho excepcional, no caso das tropas de engenharia ucraniana, que mantinha e renova também essas medidas defensivas, ela permite que as defesas não fossem desgastadas por ataques constantes, ou seja, o que basicamente eliminou até agora, nesse ataque de ontem, foram as minas e os drones, ou seja, ele não trouxe desgaste para a tropa ucraniana, né, ou para as tropas ucranianas em toda aquela região. Perto de Kruglenkov, os norte-coreanos estabeleceram uma presença muito limitada na floresta. Mas estavam sob constante vigilância dos drones ucranianos. Todo o tempo, os ucranianos já sabiam as posições para onde eles se movimentavam. Então, quando se reuniram para um ataque, né, a Kruglenkov, eles foram imediatamente alvos de artilharia ucraniana, armada com munições convencionais e também a munição cluster, que é aquela de fragmentação, que eu expliquei ontem como é que é. Assim que os projéteis dispersaram a concentração local, os norte-coreanos correram de volta para a linha de árvores para se proteger. Os ucranianos então implantaram drones atrás deles, né? No geral, o ataque combinado russo e norte-coreano em toda a frente entrou em colapso sob o peso de suas perdas extremas. Fontes russas publicaram imagens de hospitais em Kursk, né? Blogueiros russos, né, para onde mais de 100 soldados, talvez chegasse a 150 norte-coreanos feridos, foram evacuados para tratamento imediato pela gravidade. Mais uma vez, a resiliência e a superioridade tática ucraniana se mostrou decisiva, pois os ucranianos implantaram um poder de fogo concentrado e minas terrestres em ponto-chave, graças à competência dos batalhões de engenharia da Ucrânia e do avanço russo e norte-coreano, enquanto conduziam uma defesa bem coordenada, neutralizando o ataque russo-coreano, forçando-os a recuar. Alguns deles correram de volta para as linhas de árvores, sempre se protegendo, mas assim mesmo não tiveram sucesso, né, nessa corrida. Então, como vocês veem, Kursk hoje é o prioritário. O ditador russo não quer entrar o ano que vem com um país estrangeiro dentro do território da Rússia, mas parece que vai ter que conviver com isso. Enquanto isso, no teatro de operações, a maioria das batalhas foi justamente em Kursk, que eu acabei de relatar. Essa parte, eu falei genericamente dentro de todas essas linhas de ataques, né? Mas ocorreram 40 confrontos, 40 batalhas, 40 ataques, tentativas russas e todas elas fracassadas. Dentro dessa mesma linha, e os ucranianos defenderam bem. Então não vou mais abordar Kursk agora no teatro de operações, que vamos chamar assim, é um capítulo dentro do teatro de operações. Mas desde o início do dia de ontem, em toda a frente de operações, aconteceram 146 ataques russos, 146 batalhas em todo o teatro de operações. Como eu já disse, o mais quente foi em Kursk. E foi na região de Kursk. Queria até citar um dado de Kursk, né? Eles ainda utilizaram mísseis e mais 260 projéteis de artilharia. Projéteis de artilharia é basicamente o buses que eles usaram, mas não tiveram sucesso, como eu acabei de relatar. Em Pokrovsk, que a situação é tensa, assim, tal como em Kurakov, né, que são próximas, as posições foram defendidas e os russos foram repelidos 31 vezes, né? E foi uma batalha duríssima, como sempre é duríssima ali,
mas o desgaste da tropa russa está grande e descobriu-se que eles não têm reserva ali no leste da Ucrânia. Eles estão com uma concentração grande de tropas, perdendo muita gente, mas não tem reservas. Então, essas perdas que eles têm, e mais da metade das perdas em todo o teatro de operações é naquela região, né? Então, eles não têm muito para onde correr, né? Em Kurákio, a situação é muito tensa, eu diria até mais crítica, que eles têm chegado até a periferia da cidade e têm mantido algumas posições na periferia. Existe até um pensamento, será que eles vão conquistar Kurákio? Eu acho que não vão, mas essa possibilidade existe, né? E se o conquistarem, eu não tenho por que dizer que não conquistaram. Mas ali a batalha é muito intensa, né? Eles já algumas vezes chegaram a avançar um pouco adiante da periferia da cidade, foram expulsos, mas as batalhas continuam ali e a Ucrânia tem repelido, ontem repeliu ali todos os ataques, que eram um total de 22 ataques contra a cidade de Kurákio, que foram repelidos. E não só Kurákio, a linha defensiva também, né? Mas eles já chegaram à periferia da cidade. Então estão lutando ali já na periferia da cidade, face que eles já conquistaram algumas vilas, que eu já noticiei essas vilas que foram conquistadas anteriormente. Bom, existe também em Kherson, eles tentaram alguma coisa, né? Mas não deu em nada também. Eu digo alguma coisa que foram, na realidade, escaramuças. Eu acho que eles estavam tentando testar o exército ucraniano ali. Inclusive, alguns oficiais do Estado-Maior do exército ucraniano acham que provavelmente esses testes que eles estão fazendo, não é só ontem que eles fizeram ataques, que eles estão planejando alguma coisa de maior envergadura ali para retomar posições. Não sabemos, acho muito difícil, porque está tudo coberto de neve também. Eles tentaram chegar à ponte de Antonivka, que é uma ponte ali próxima à cidade de Kherson, inclusive, mas ela já foi destruída em 2022, quando os ucranianos reconquistaram Kherson, ainda em outubro de 2022. Já faz tempo e essa ponte não foi reconstruída ainda, eu acho que é uma das maiores pontes ali da região, e acho que ela não será reconstruída antes do final da guerra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal. O que você vê aqui não vê em outros canais. Aqui somente a verdade interessa. Fake news não tem vez. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.